Aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a este cantinho onde a gente vai desvendar um mistério que acompanha a humanidade há séculos. Por que somos como somos? Já se pegou pensando por que certas coisas te tiram do sério, enquanto para outros é como água escorrendo? Por que uma crítica, mesmo que pequena, te faz sentir como se o mundo fosse desabar? Ou uma palavra dita de atravessado te faz encolher? Ou, quem sabe, você se sente carregando o peso do universo nas costas, mesmo rodeado de gente? Essas reações, acredite, não são fruto do acaso. Elas brotam de um lugar bem mais antigo que nossas lembranças, um pulso invisível que guia nossas escolhas e muitas vezes nem nos damos conta. Hoje vamos dar um mergulho profundo nesse oceano do eu, e a viagem promete ser daquelas que viram a chave lá dentro. Desde os tempos imemoriais, a humanidade tem tentado decifrar o que nos torna tão únicos. Porque uns encaram a vida com a ferocidade de um leão, outros com o silêncio de um gato, uns com a alegria contagiante de um sabiá e outros com a prudência de uma tartaruga. Nossos antepassados deram um nome a isso: temperamento. Hipócrates, lá atrás, já observava os humores que dançavam em nosso corpo e alma. Depois, Galeno organizou esse balé em 4 grandes ritmos da personalidade: sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Mas foi só quando um certo Carl Jung jogou um novo olhar sobre essa antiga sabedoria que tudo ganhou uma dimensão de tirar o fôlego. Jung não via esses padrões como simples rótulos. Para ele, eram estruturas vivas do inconsciente, que mais tarde ele chamaria de arquétipos dinâmicos. Para ele, o temperamento é como a âncora que prende a alma à matéria, o molde invisível que tece a energia da psique ao corpo, ao gesto, à palavra. É a melodia que sua alma compõe para se apresentar neste palco que chamamos de vida. E isso, meu amigo, muda tudo. Agora, a brincadeira não é mais descobrir que tipo você é, mas sim desvendar como seu inconsciente aprendeu a dançar conforme a música da vida. E pasme, como ele insiste em repetir essa coreografia dia após dia, mesmo quando sua consciência quer ensaiar outros passos. Jung costumava dizer que nossa psique se organiza em padrões, e esses padrões acendem como luzes de Natal toda vez que o medo, a frustração, a alegria ou a rejeição dão as caras. Então, me diz, o que em você se acende quando o barco balança e as coisas fogem do seu controle? O que te empurra para a frente? O que te puxa para trás? O que em você teima em seguir o mesmo script, mesmo depois de tanto suor para mudar? É aí que o temperamento se revela. Não na superfície, mas na forma energética e emocional que sua alma escolheu para sobreviver no mundo. Cada temperamento guarda um tesouro, mas também uma armadilha esperta. O sanguíneo brilha como o sol, mas de vez em quando se espalha como água. O colérico decide num piscar de olhos, mas às vezes atropela sem perceber. O melancólico sente cada poro do mundo, mas pode acabar paralisado. E o fleumático traz a paz, mas corre o risco de se anular. E aqui vai uma verdade que pouca gente dá conta. Você não é feito de um só temperamento. Não, senhor. Você carrega um pouco de cada um. Mas tem um que puxa as cordas quando você está no piloto automático. E é nesse ponto, meus caros, que mora o seu maior desafio e ao mesmo tempo a sua maior chance de cura. Conhecer seu temperamento é como espiar no espelho da alma. É entender de onde vêm seus impulsos mais profundos e, finalmente, aprender a escolher com sabedoria o que antes era só reflexo. Jung dizia que a verdadeira jornada da individuação começa quando a gente saca o padrão que nos prende e, com um suspiro de coragem, decide sair dele. Prepare-se, porque o que você vai ver a seguir não é um vídeo sobre tipos de personalidade. É um mergulho simbólico, um espelho vivo e, quem sabe, o primeiro passo para a sua liberdade. Respire fundo, porque a aventura pelo seu próprio mapa interior está só começando. Quando ele entra numa sala, é como se o sol nascesse de novo, não porque estava lá antes, mas porque sua energia chega antes do corpo. Esse é o sanguíneo, aquele que carrega o brilho no olhar e o entusiasmo pulsando na pele. Ele não pensa muito, ele sente e vai. É o temperamento da presença vibrante,
do impulso que te convida a dançar, do sorriso que quebra o gelo, do toque que une. Ele não só ocupa o espaço, ele o colore. Mas por trás desse brilho leve, há um padrão emocional mais profundo. Jung diria que o sanguíneo é movido por uma função sentimento extravertida, ou seja, ele se conecta com o mundo a partir do que sente em relação aos outros e precisa de estímulo constante para se sentir validado. A chave é essa. O sanguíneo se sente vivo através do outro. Se o outro responde, ele floresce. Se o outro se afasta, ele murcha. Por isso, ele parece sempre atrás de companhia, atenção e novidades. E na falta disso, ele se perde, busca distrações, corre de um lado para o outro, foge da dor emocional se atirando em festas, conversas infinitas, paixões que nascem com fogo e terminam em cinzas. O sanguíneo adora começar, mas sofre para terminar, porque o fim tem gosto de perda, e ele aprendeu a sobreviver fugindo dessa dor. Jung nos lembraria que isso é mais que comportamento. É uma estratégia de defesa da alma. O sanguíneo brilha para não se apagar por dentro, veste o entusiasmo para esconder a ferida do abandono. Faz muitos amigos para não sentir a solidão que carrega desde sempre. No fundo, o que ele mais anseia não é aplauso, é permanência, mas não sabe como construir isso sem perder a leveza que o define. Por isso, o desafio do sanguíneo é a profundidade. Ele precisa aprender a ficar, a sustentar vínculos, a abraçar a dor sem fugir. Só assim a alegria vira sabedoria, e o brilho se torna uma luz estável, não apenas uma faísca fugaz. Na sombra, o sanguíneo pode se tornar superficial, inconsequente, um viciado em novidades. Mas na luz da consciência, ele vira uma fonte inesgotável de calor humano, comunicação autêntica, criatividade pura. Ele é o ar que a gente respira, a voz que nos conecta, a centelha que anima qualquer ambiente sem sufocar ninguém. Se você se reconhece nesse compasso, aqui vai um chamado bem claro. Você não precisa apagar sua luz para ser levado a sério, nem precisa brilhar o tempo todo para ser amado. Aprenda a ficar consigo, a atravessar o tédio, a cumprir suas próprias promessas, porque é na continuidade que sua alma cresce. Jung ensinava que a individuação passa por unir os opostos. E para o sanguíneo, isso significa encontrar a profundidade dentro do entusiasmo. A leveza não precisa fugir da raiz. Ela pode sim alçar voo com direção. E quando isso acontece, você se torna mais que alguém querido. Você se torna alguém inteiro por dentro. E isso não tem preço. Ele não espera. Ele decide. Enquanto a maioria ainda está pensando, o colérico já fez, já agiu, já enfrentou. É o temperamento do movimento certeiro, do fogo que corta o ar, da energia que se impõe sem pedir licença. O colérico nasce com a sensação de que há algo a ser conquistado. Ele não suporta a passividade. Ele precisa avançar. Jung diria que esse temperamento carrega o arquétipo do guerreiro, mas com um detalhe. Ele não luta só lá fora. Ele também trava batalhas internas. Porque o colérico carrega um motor incansável, a tensão entre controle e frustração. Sua força brota da necessidade de agir, mas seu calcanhar de Aquiles é lidar com aquilo que ele não consegue controlar. E é aí que o bicho pega. O colérico explode quando se sente impotente, ruge quando não é compreendido, perde a paciência com quem é mais lento, mais sensível, mais cauteloso, e vê como fraqueza tudo o que cheira a vulnerabilidade. Mas por trás dessa força que impressiona, existe uma alma que há muito tempo carrega a crença de que só será amada se vencer. Ele aprendeu, em algum ponto da vida, que parar é perder e que sentir é perigoso. Então, transformou dor em meta, medo em ação, falta em superação. Só que ninguém segura um vulcão em erupção o tempo todo sem se queimar. Na sombra, o colérico vira um tirano, impaciente, insensível, cria conflito onde havia paz, rompe laços por orgulho e se sente sozinho mesmo no topo. Mas na consciência, ele se transforma num líder autêntico, um realizador com propósito, alguém que não apenas avança, mas guia.
Jung diria que o colérico precisa encontrar o símbolo do rei interior, aquele que lidera não pela força bruta, mas pela sabedoria de saber quando dar um passo para trás. E isso, meu amigo, não é fraqueza, é maturidade. Porque o maior desafio do colérico não é conquistar o mundo, é aprender a não se perder de si mesmo no caminho. É se permitir a pausa, é reconhecer a dor sem transformá-la em raiva, é parar de lutar contra quem ama como se estivesse em guerra com a própria fragilidade. Se você se reconhece nesse padrão, aqui vai um aviso simbólico. Você não precisa estar sempre certo. Não precisa provar nada a ninguém o tempo todo. Você pode descansar e ainda assim ser digno. O fogo que mora em você não precisa consumir tudo. Ele pode aquecer, pode iluminar. Basta que você aprenda a escutar antes de reagir, a sentir antes de comandar, a confiar antes de controlar. Porque o verdadeiro poder não é ter razão, é ser inteiro, mesmo diante do que não se pode mudar. E é aí que você se torna invencível. Ele não fala de cara, mas sente cada vibração, o tempo todo. O melancólico não invade os lugares. Ele os observa, analisa, capta, grava e guarda tudo, até o que ninguém mais notou. É o temperamento da alma profunda, da memória que pulsa, do silêncio que transborda de sentido. Jung dizia que há pessoas cujo inconsciente é mais ativo que a consciência, e com o melancólico, é exatamente isso que acontece. Ele sente antes de saber o porquê, pressente as coisas antes mesmo que elas aconteçam. E por isso muitas vezes parece distante, mas na verdade está absorvendo o universo inteiro. O melancólico tem uma alma poética. Ele vê sentido onde ninguém vê, percebe detalhes miúdos, capta nuances sutis, se emociona com um gesto quase imperceptível. Mas essa mesma sensibilidade pode se transformar num fardo, porque o mundo parece áspero demais, rápido demais, raso demais e ele, com sua profundidade, sente que não se encaixa. A grande dor do melancólico é o desalinhamento. Ele anseia pelo ideal, mas vive no real, e o abismo entre essas duas dimensões pode ser paralisante. Por isso ele pensa tanto, revisita o passado, remói conversas, revive erros e se culpa por cada pedacinho que não conseguiu consertar. Jung diria que o melancólico carrega uma função pensamento introvertida, mas banhada por uma sombra emocional densa, o excesso de crítica, a autoanálise sem fim, a busca por uma perfeição que não existe. Ele não se permite errar, e muitas vezes nem viver, porque para viver é preciso fluir. E o melancólico luta contra a fluidez. Ele quer entender antes de sentir, quer prever antes de agir, quer ter certeza antes de amar. Mas a vida não dá garantias, e é aí que ele sofre. Na sombra, o melancólico vira uma estátua. Analisa tanto que paralisa, sonha tanto que adia tudo, quer tanto que nada parece suficiente. Mas na consciência, ele se transforma num artista da alma, num mestre da escuta, num espelho que acolhe a dor do outro com uma delicadeza que não se ensina. Se você se reconhece nesse temperamento, aqui vai um chamado. Você não precisa carregar o mundo nas costas, nem salvar a todos, nem viver preso a um ideal inatingível. Você pode sim viver no agora, mesmo sem entender tudo. Pode amar mesmo, com medo pode errar e ainda assim merecer o que sonha. O desafio do melancólico é a confiança. Confiar que a vida tem seu próprio ritmo e que nem tudo precisa ser perfeito para ser real. Jung dizia que a alma adoece quando se desconecta da vida concreta, e é por isso que, para o melancólico, a cura está no corpo, na ação, no gesto simples, na coragem de começar mesmo sem saber onde vai dar. Porque o mundo precisa da sua sensibilidade, mas precisa dela viva, presente, aberta. Você não veio para se esconder em pensamentos. Veio para transformar essa dor em poesia e essa lucidez em compaixão. E quando você se permite sentir sem se julgar, você não só encontra o seu lugar. Você vira um farol para quem também anda perdido por dentro. Ele não chega fazendo barulho. Ele simplesmente está. O fleumático não invade, não compete, não levanta a voz.
Ele observa e enquanto todo mundo tenta decidir quem fala mais alto, ele escuta. É o temperamento do equilíbrio, da presença que acalma, da paz que não precisa se exibir. Mas não confunda isso com passividade. O fleumático é um vulcão adormecido por dentro. Ele sente tudo, mas não reage de imediato. Ele pesa, filtra, analisa com calma e só depois se manifesta. Jung dizia que a verdadeira estabilidade psíquica não é a ausência de conflito, mas a capacidade de permanecer consciente mesmo no meio do caos. E o fleumático carrega essa capacidade como ninguém. Ele é como um lago que, mesmo diante das tempestades mais bravas, mantém sua profundidade intacta. Mas esse dom da estabilidade também esconde uma armadilha. Porque o mesmo lago que reflete, o céu pode guardar correntes perigosas lá no fundo. O fleumático, muitas vezes, silencia demais, engole demais, evita o confronto a qualquer custo. Prefere se adaptar a causar tensão, prefere ceder a perturbar o equilíbrio, e com isso, vai, desaparecendo de si mesmo gota por gota. É que por trás da calma existe um medo ancestral. O medo de não ser aceito, o medo de desagradar, o medo de ser visto como um problema. Jung nos lembraria que o ego, muitas vezes, cria máscaras para proteger o self, e o fleumático usa a máscara da neutralidade, da conciliação eterna, do tanto faz. Mas a alma sabe, ela sempre sabe, e chega uma hora em que o corpo grita, a energia emperra, as decisões se arrastam, a vida congela. Na sombra, o fleumático se torna omisso. Assiste à própria vida como quem vê um filme alheio. Evita mudanças, adia escolhas e, por fim, aceita o mínimo, achando que está sendo sábio. Mas na consciência ele é ouro puro. É aquele que sabe manter a paz sem apagar a própria chama. É o conselheiro que ouve sem julgar. O amigo que não abandona. O pilar que sustenta mesmo quando todos desabam. Se você se reconhece nesse padrão, escute com atenção. Sua calma é um dom, mas só quando usada a serviço da verdade, e não como fuga da dor. Você não precisa desaparecer para evitar conflitos. Você pode existir com firmeza, pode dizer não sem culpa, pode se mover sem romper o seu silêncio interno. Porque não é sua natureza que te freia, é o medo de usar sua voz. Jung dizia que a individuação exige coragem, e para o fleumático essa coragem é dizer o que sente, escolher o que deseja e agir mesmo quando o mundo não aprova. Sua paz é valiosa, mas só vale quando não custa a sua verdade. Você não veio para ser apenas a base dos outros. Veio para ser inteiro em si. E quando sua calma encontra sua coragem, ninguém segura o que você constrói. Agora que você conheceu esses 4 temperamentos, talvez esteja tentado a se encaixar em um só. Mas a verdade é que você carrega um pedacinho de cada um. O que acontece é que em cada fase da vida, um deles assume o volante. Um temperamento grita mais alto, toma decisões por você, protege, ataca, esconde, acelera ou paralisa, e você começa a acreditar que nasceu assim, desse jeitão. Mas não é bem assim, não. Carl Jung dizia que o ser humano não nasce pronto. Ele nasce com uma tarefa, e essa tarefa é juntar as peças que vivem dentro dele. Os temperamentos são como expressões emocionais e energéticas, quase instintivas. Eles mostram como seu inconsciente aprendeu a se virar. Mas se você vive só pela batuta do temperamento dominante, acaba repetindo padrões, se perdendo no piloto automático, e isso, convenhamos, adoece a alma. Afinal, nenhum temperamento sozinho dá conta da vida inteira. O entusiasmo do sanguíneo precisa da estabilidade do fleumático. A intensidade do colérico precisa da profundidade do melancólico. A lucidez do melancólico precisa da leveza do sanguíneo. E a serenidade do fleumático precisa da coragem do colérico. Você não é uma peça de museu. Você é um sistema vivo. E quanto mais consciente você se torna, mais liberdade ganha para escolher qual deles te habita em cada momento. Jung chamava isso de processo de individuação. O caminho para se tornar aquilo que você é em essência
sem ser refém de traumas, defesas ou repetições emocionais. Mas para isso, é preciso ter olhos para ver, observar-se com carinho e escolher responder de um jeito diferente do que seu temperamento grita. Por exemplo, quando algo te irrita, o colérico quer explodir, mas a consciência pode escolher o silêncio, ou ouvir o fleumático que sussurra: espera mais um pouco. Quando algo te magoa, o melancólico quer se fechar, mas o sanguíneo pode lembrar: sai, respira, vive. Isso não é trair quem você é. Isso é liberdade. É maturidade emocional. É quando o ego não manda mais sozinho. É quando o inconsciente se torna visível. E você deixa de ser uma marionete do que sentiu na infância. É quando a alma respira. E esse é o verdadeiro ponto de chegada do autoconhecimento. Não é se definir, é se libertar. Jung dizia que aquilo que não se torna consciente retorna como destino. E os temperamentos, quando inconscientes, viram um destino repetido. Mas quando reconhecidos e acolhidos, viram potência, sabedoria e um novo caminho. Você não precisa apagar o que te forma, mas pode lapidar o que te conduz e aprender a escutar todos os lados da sua alma para viver uma vida mais inteira, mais verdadeira, mais sua. Saber qual temperamento te habita não é só interessante. É transformador. Porque ele não está só no que você sente. Está no modo como você ama, como você trabalha, como se cobra, como desiste e como recomeça. No amor, por exemplo, o sanguíneo precisa de presença e entusiasmo. Se a relação esfria, ele sofre, busca intensidade, precisa sentir que é desejado o tempo todo. Mas se não tiver consciência disso, pode confundir carência com amor e se perder tentando ser alguém que o outro nunca pediu. O colérico, no amor, busca a admiração. Ele precisa respeitar o outro para se entregar, mas exige demais, quer controle, e pode sufocar a relação tentando resolver tudo sozinho. Seu desafio é ouvir, deixar o outro entrar, confiar sem comandar. O melancólico se entrega com uma profundidade que impressiona, mas carrega um medo gigantesco de não ser suficiente. Por isso ele testa, observa, se protege, ama em silêncio. Seu maior desafio é se mostrar mesmo com medo, porque o amor para ele só floresce quando ele permite ser visto. E o fleumático ama com uma constância e uma calma raras. É leal, presente e estável. Mas muitas vezes se apaga, cede além da conta, se adapta tanto que no fim nem sabe mais o que deseja. Seu desafio é se posicionar, assumir o próprio desejo e entender que dizer não também é um ato de amor. No trabalho, a mesma coisa. O colérico lidera, mas precisa aprender a delegar. O sanguíneo motiva, mas precisa aprender a finalizar. O melancólico entrega excelência, mas precisa parar de se auto-sabotar. O fleumático sustenta processos, mas precisa sair do lugar. E no autocuidado, o colérico acha que pode com tudo até cair doente. O sanguíneo se distrai e esquece de si. O melancólico se afunda em pensamentos e não age. O fleumático adia mudanças por medo de desequilibrar. Cada um tem um ponto cego, mas também uma porta aberta. E é isso que Jung nos ensinou com tanta maestria. Quando você enxerga os padrões que te habitam, deixa de repeti-los no escuro. Você começa a perceber que aquilo que parecia parte de você, na verdade, era uma defesa, um hábito emocional, antigo, uma tentativa inconsciente de sobreviver. Mas agora, com a consciência em jogo, você pode escolher diferente. Pode amar com presença, trabalhar com propósito, cuidar de si com verdade e, principalmente, viver sem ser guiado pelo medo. Conhecer seu temperamento não é se limitar, é se libertar. É entender por que você é como é e o que pode se tornar quando decide crescer sem se trair. Porque quando você age a partir da consciência, os temperamentos deixam de ser correntes e viram asas. Isso muda tudo. Talvez agora você tenha sentido uma verdade interna se revelando. Talvez tenha reconhecido seu reflexo nas palavras, nas imagens que elas criam, nas entrelinhas.
Mas não se apresse em se definir. Jung dizia que o self é um processo, não um ponto final. E seu temperamento, por mais dominante que seja, é só uma camada, não o todo. Você é muito mais do que um padrão emocional, mais do que uma tendência de comportamento. Você é a dança viva entre a luz e a sombra, entre o impulso e a escolha, entre o que o inconsciente aprendeu e o que a consciência agora decide transformar. Se você chegou até aqui, é porque já entendeu que seu temperamento não é um erro, é um ponto de partida. Ele mostra o que te falta, mas também o que te salva. Ele revela por onde sua alma se manifesta e por onde ela também pode se esconder. E é aí que começa a verdadeira jornada. Quando você olha para si sem julgamento e se permite integrar tudo o que é, sem tentar ser o que esperam, sem se esconder no que dói, sem repetir as mesmas rotas só por medo de errar. Você não precisa escolher entre a razão e a emoção, entre a força e a sensibilidade. Você pode ser inteiro. E é na inteireza que nasce a liberdade. Então, agora, é com você. Qual desses temperamentos mais ressoou com sua alma hoje? Qual deles você percebe que te domina nos momentos de crise? E qual você sente que precisa desenvolver mais para se tornar quem você nasceu para ser? Compartilhe suas percepções aqui nos comentários, não para se rotular, mas para revelar a verdade que pulsa em você. Este é o tipo de conhecimento que cura, porque ele não te conserta, ele te revela. E a maior mudança que existe começa exatamente aí, quando você para de fugir de si e começa, de fato, a se habitar. Se este papo fez sentido para você e te ajudou a enxergar as coisas por um novo ângulo, deixa um like caprichado e se inscreva no canal. Assim, a gente continua essa jornada de autoconhecimento juntos, e você não perde nenhum dos nossos próximos mergulhos no universo da mente e da alma. Combinado?